O ano que vem a gente deve iniciar aí já pelo CETRELV, né, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, em conjunto com o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Esse estudo ainda ficou a ser definido em que data vai iniciar, se nós vamos iniciar na terceira semana de janeiro, ou na última semana de janeiro, ou na primeira de fevereiro. Ainda está um pouco, ainda estamos decidindo as datas, né? Eu estou aguardando, porque a gente vai trabalhar em 4 pessoas, né? Então a gente está procurando ali ver qual é a melhor data para todo mundo, para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho desenvolvido nesse livro. O mecanismo de estudo vai continuar sendo o Zoom, mesmo com o retorno às atividades normais da casa. Todos os estudos vão continuar sendo feitos pela plataforma do Zoom. Conforme a gente conversou na última reunião com o Roberto e com o Marco Antônio, não é viável para nós, né, a execução de estudos presenciais. O CETRELV, ele tem dificuldade, né, a gente sabe, com transporte, né, transporte público, ônibus e metrô. A região ali não é bem fornecida de transporte público. A nossa irmã que trabalha ali na recepção, ela agora está morando bem longe, ela está morando ali em Pirituba. Então, para ela é interessante que as atividades sempre se encerrem no mais tardar entre 9 e 9h10, para que ela não saia muito tarde dali, não chegue muito tarde também na casa dela. Então, dessa maneira, para que a gente pudesse ter mais facilidade, disponibilidade para estudar, a gente definiu que os estudos, a parte de estudo, vai ficar toda mesmo na plataforma do Zoom, mesmo com atividades presenciais retornando. Logicamente, o desenvolvimento mediúnico vai retornar presencial no ano que vem, já o Roberto já estuda isso a partir de janeiro, retornar o estudo, o desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica, os trabalhos de passe, os trabalhos de cura, os trabalhos de câmara, os trabalhos de desobsessão, que já estão trabalhando, já estão ali presentes, esses trabalhos vão continuar normalmente. Apenas os estudos é que vão realmente se manter na plataforma do Zoom, como eu já disse, porque é mais fácil para todos nós. Nós não temos que sair de casa, se expor à noite a roubo, assalto, temos liberdade para a gente poder conversar, o horário é mais amplo, é muito melhor para todos nós. Então, esse é um dos pontos. Agora, em novembro, a gente deve abrir pelo menos 3 aulas, né, 3 dias de lives, em que nós vamos fazer 3 ou 4, ainda estamos definindo, que nós vamos ali fazer um preparatório para o livro Nos Domínios da Mediunidade. O que é esse preparatório? É basicamente um resumão básico do livro dos médiuns. A gente vai conversar um pouco sobre médiuns e mediunidades. Médiuns e mediunidades. Um aspecto geral, para aqueles que, vamos dizer assim, não tiveram oportunidade de ter contato com esse material, ou que apenas fizeram a leitura do livro dos médiuns, ali uma oportunidade de a gente refletir um pouco a respeito disso e aprofundar um pouquinho em alguns pontos específicos que vão ser tratados no livro Nos Domínios da Mediunidade. Inclusive, durante esse trabalho de preparatório, eu vou trazer alguns trechos que estão dentro do próprio livro Nos Domínios da Mediunidade, referente a algumas mediunidades que vão ser ali estudadas por André Luiz, do nosso irmão Aulus, e em que local isso está dentro do livro dos médiuns, como Kardec coloca aquilo, como Kardec apresenta aquela mediunidade, para a gente poder ali, quando chegar naquele momento no livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente já tem esse arcabouço, para a gente poder ali entender bem facinho aquilo que está se passando. Bom, acredito que a maioria de nós já se encontra aqui conosco, então eu gostaria de abrir a quem gostaria de fazer para nós a prece de abertura da noite de hoje, por favor. Eu faço. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai amoroso, misericordioso, a Jesus, esse exemplo, esse guia, esse mestre, e a espiritualidade que nos permitiu, durante todo esse ano, estudar esse livro, que nos orientou, que nos acolheu. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer por todo esse estudo recebido, pelo preparo
que eles com certeza direcionaram ao Eduardo no preparo das aulas e mesmo no transcorrer do estudo. Agradecer por todo o companheirismo, por toda a conexão que nós tivemos durante este ano, pedir proteção para que a gente possa iniciar o novo estudo, pedir proteção para quem não pôde participar das aulas, e que assim, né, esse sentimento de agradecimento, de realização, de felicidade, vamos iniciar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Márcia. Faço suas as minhas palavras. Muito obrigado a todos vocês que, sem a presença, sem o trabalho em conjunto de todos nós, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então, de antemão, meu muito obrigado. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos parados na metade do capítulo 20, o último capítulo, chamado Reencontro. Nós, no início desse capítulo, acompanhamos que ali o irmão Gúbio deixou no lar de Margarida 4 assistentes que iriam ali ficar por um tempo, zelando pela segurança daquele ambiente, fez os agradecimentos necessários, as orações necessárias, a mentalização necessária junto à irmã Margarida e rumou com os espíritos que ali foram acolhidos naquele lar, naquele ponto de apoio aqui na atmosfera onde ele se encontrava, aqui na atmosfera, na crosta terrestre, onde nós nos encontramos. Ele ali agrupou aquele conglomerado de espíritos que ali se colocaram disponíveis de coração, com a forte vontade de mudar, com a forte vontade de realmente abraçar um novo conhecimento, de abraçar a possibilidade de uma renovação, de um trabalho na melhoria de si mesmo, em busca da perfeição, em busca da perfectibilidade, em busca da felicidade. Ele parte junto com esses irmãos, caminhando para um ponto específico que é chamado de ponto de transição. O ponto de transição é normalmente, como a gente já comentou na semana passada, são aqueles pontos que ficam em entremeios entre uma esfera espiritual e outra esfera espiritual. Ou seja, ele está caminhando para aquela esfera espiritual que nós estudamos no livro Obreiros da Vida Eterna, aquela esfera espiritual que André Luiz dava o nome de umbral, o local onde ficam ali as casas transitórias, o local onde esses nossos irmãos ali vão ser recebidos, esses irmãos, e vão ali passar por um processo de revitalização, entre aspas, de autoconhecimento, de autoanálise, de autoavaliação e de preparo para colocar em prática a mudança que eles têm vontade de realizar e que tem dentro do seu coração, essa oportunidade. Para cada um, o tempo vai variar, como nós estudamos lá no Obreiro da Vida Eterna, isso vai variar para cada um. Alguns vão ficar mais tempo dentro da casa transitória, e outros vão seguir mais rapidamente para a próxima esfera espiritual, que é a esfera espiritual dos lares espirituais, um exemplo que nós já estudamos no primeiro livro da obra de André Luiz, que era Nosso Lar, uma das cidades espirituais, uma das centenas ou milhares de cidades espirituais que estão aí nessa esfera espiritual. Então, até chegar nesse ponto, há ainda alguns degraus, há aí algum comprometimento na mudança e na força de vontade de cada um, para caminhar, para realmente ir em busca desse projeto de felicidade, dessa porção de se renovar. Eu vou compartilhar, então, com vocês os slides a partir desse ponto. Eles agora chegaram nesse ponto de transição. E como o nosso irmão Gúbio alertou a todos, não haveria agora retorno. Não há como mais retornar. Acima não dá para ir por enquanto, porque a atmosfera psíquica de cada um, ou seja, a sua aura mental
ou seu halo mental, na linguagem de André Luiz, ainda é muito obscurecido e muito denso, e não permite alçar voos mais altos, voos entre aspas, ou seja, essa volitação que possa levar até uma determinada casa transitória que irá os receber. Esse processo ainda não é possível, ainda há de melhorar um pouco mais essa psicosfera, de deixar menos densa essa psicosfera mental, para que esse caminhar possa se trazer de maneira mais tranquila. É nesse processo que nós vamos hoje vivenciar, que nós vamos hoje acompanhar, é que nós vamos ver esses irmãos ali, seguindo as orientações do irmão Rúbio, vão conseguir ali renovar a sua psicosfera, a sua aura mental, e após a reabilitação, o reencontro do nosso irmão Gregório, nós vamos terminar o livro com eles caminhando junto com André Luiz, Eloy, para essas lares, essas casas transitórias. Vamos então compartilhar os slides e seguir o transcorrer desse nosso trabalho de hoje. Um instante. Está visível? Então vamos lá. Esse foi o penúltimo slide, né, que a gente parou na semana passada. Então, André Luiz nos falando. Demorávamos em observação ansiosa, quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram, apressados, e Gregório e os seus surgiram em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, e em maioria monstruosos. Semana passada eu fiz vamos dizer assim, um pensamento, eu compartilhei com vocês um pensamento referente a esses animais monstruosos, e realmente eu procurei pela internet, procurei em alguns outros livros se eu encontrava alguma coisa a respeito disso. E encontrei algumas publicações, inclusive, da própria FEB, que ali foram compartilhadas, e que nos falam que a maioria desses animais que têm esses aspectos monstruosos nada mais são do que espíritos que foram ali modificados, tiveram o seu perispírito modificado. A palavra que nós vamos utilizar é a palavra que será utilizada para um tipo de mediunidade, que é a transfiguração. Eles foram transfigurados a partir de uma imposição hipnótica. Nós vimos isso, o próprio irmão Gregório, executando essa modificação no perispírito na licantropia, no capítulo 4 desse mesmo livro. Então, esses animais, a grande maioria, em todos os textos que eu pesquisei, a grande maioria são irmãos que, por um processo hipnótico de subjugação, foram levados a essa mudança no seu perispírito, a essa transfiguração no seu perispírito, se mostrando ali dessa maneira animalesca, que é a imposição hipnótica daquele obsessor frente ao obsediado, que assume essa condição e aí molda no seu perispírito essa aparência monstruosa que aqui André Luiz está nos reportando. Então, realmente, dentro dos livros que contam a respeito dessa área, dessa região, dessa esfera, que é chamada de trevas, e principalmente da região do abismo, esse tipo de transfiguração do perispírito é, de certa maneira, até comum, e se encontra bastantes citações em muitos livros que fazem apoio à codificação. Então, sim, aquilo que eu ventilei a semana passada tem, com certeza, apoio dentro dos livros que fazem ali trabalhos relativos a estudos dentro dessa área, que é a área de trevas, e dentro da área mais abaixo, que é a área de abismo. Tá? Então, não seriam animais propriamente dito, mas a grande maioria, eles não colocam de maneira absoluta, mas a grande maioria são fenômenos de
zoantropia, que é essa familiaridade de animais diversos, e a licantropia, como é o caso que nós estudamos no capítulo 4 do livro Libertação, ali quando Gregório transforma aquela nossa irmã numa loba. Então, esse processo é condizente e muito acontece. No livro que nós vamos estudar o ano que vem, que é Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 8, nós vamos ali observar André Luiz novamente falando sobre esse fenômeno da transfiguração. Mas aí esse fenômeno não vai estar mais agora no campo da erraticidade, no campo espiritual, como é o objeto nosso desse estudo. Ele vai estar sendo observado ali numa reunião mediúnica. A médium, no capítulo 8, eu não lembro o nome dela agora, ela sofre esse processo ali de transfiguração. E ela muda o tom da voz, ela muda o aspecto fisionômico do rosto. E todo esse processo, ali André Luiz e o instrutor Aulus vão nos explicar que está ligado principalmente a esse processo da transfiguração, que aqui aparece dessa maneira grotesca, né, no mundo espiritual, ali por uma imposição hipnótica magnética de obsessão ferrenha, né, sobre um outro espírito, e ali nós vamos ver por um aspecto mediúnico, dentro de uma reunião mediúnica. Vai ser bem interessante esse estudo, mas a gente já vai se preparando, já vai mais ou menos fazendo essas associações, para a gente poder depois ter esse arcabouço para compreender, quando chegar lá no capítulo 8. Por mim, ao reparar as máscaras sinistras, quase abeiravam de nós. Por mim, ao reparar as máscaras sinistras, quase abeiravam de nós. Confesso que, em tempo algum, senti tamanha ameaça de medo, mas reparando Gúbio, cuja superioridade conhecíamos, que ali se mantinha resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, dirigidas sobre nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Olha que beleza, né? Essa irradiação de energias, né? Fortalecendo o próximo, fortalecendo os irmãos ali, né? O sacerdote das trevas, das sombras, nosso irmão Gregório, avançou para o nosso orientador, à semelhança de general, parlamentando na praça, antes de começar a batalha, e o acusou sem rodeios. Miserável, hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham as tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar-me os projetos mais íntimos num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus, em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão o sarcasmo, martírio e crucificação. Olha a forma como ele já se coloca, né? É realmente de alguém que está ali com orgulho muito ferido, né? E que, por muito tempo, né, orgulhoso de si, do seu poder temporal que ele tinha, né? Ali se expressava e via aquilo começando a ruir, né? Acreditas, porventura, esteja eu disposto, por minha vez, a aceitar princípios que afrouxam a dignidade humana? Há um comentário aqui de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra. E eu achei interessante a gente colocar aqui para refletir, né? Não é preciso retribuir o mal com o mal. O homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho. E é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Percebem que a aplicabilidade disso, ela cai em contrário àquilo que Gregório ali está colocando. E os resultados a gente vai ver logo mais. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, forçado por indefinível prostração, não obstante cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, Gregório,
acariciando os copos da espada luzente, acentuou irado. Covarde, não te levantas para ouvir minha acusação justa e digna? Perdestes também o brio, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos? Hoje já há mais de 2000 anos, né? Esse movimento que ele, Gregório, ali, foi participante e que não entendeu, não conseguiu entender o seu orgulho e a condição de sumo pontífice, de infadibilidade, ali lhe obscureceram muito esse entendimento. E ali lhe mostrava essa situação. E o nosso irmão ali, prostrado, esperando, com fé, ardente fé no coração, e principalmente com a caridade da compaixão. Compaixão por esse irmão perdido nesse emaranhado de situações em que o orgulho o colocou nessa situação. Ele está ali de cabeça baixa e com extrema compaixão no coração. Isso é compaixão mesmo. É essa compaixão pelo próximo ali, vendo a situação e compadecendo-se daquilo que está acontecendo. O equívoco. Também, noutra época, acreditei na celestial proteção através das atividades religiosas, nos ideais em que hoje te empenhas. Entendi, contudo, a tempo, que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Olha aqui, que perda de meta, né? Perda de meta. Eu diria que aqui é perda de fé, perda de esperança, iludido pelo orgulho. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. É bem ao contrário, é o sentimento. A inteligência, tudo que a gente faz na vida, né, a gente parte sempre de um sentimento. Eu sinto vontade de fazer alguma coisa, eu penso como vou realizar essa coisa, e em seguida eu ajo fazendo. Só que tudo parte de um sentimento. Sentimento, pensamento, no pensamento entra o meu livre-arbítrio, faço, não faço, desço, não desço, acolho, não acolho, dou, não dou, e o ato em si. Ou seja, tudo parte de um sentimento e não de uma inteligência, como ele está colocando. A inteligência sem sentimento é obra sem nenhum valor. Não é apenas um discurso de palavras, sem que haja um acolhimento, um trabalho renovador. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Errado. Encastelei-me, olha só, o orgulho. Encastelei-me. Fechei-me em mim mesmo, orgulhoso. Assim, na força determinativa para não afundar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Que ilusão, né? Ao lado, uma mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles, pela psicografia do Nivaldo Pereira Franco, trecho do livro Rejubila-te em Deus, da editora Leal. Sem dúvida, a inteligência é responsável pela grade horizontal das conquistas humanas, mas o sentimento é a grade vertical na direção a Deus. No centro em que se encontram as duas vertentes, está o coração pulsando em amor e cantando as glórias do existir. Pura horizontalidade, vivendo apenas pela inteligência. Pura horizontalidade. Aqui descansam indefesos ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a deserção e a desobediência. Esse tipo de afirmação, esse tipo de colocação, não é incomum em reuniões mediúnicas. Muitos espíritos que são ali recebidos em psicofonia, no trabalho de psicofonia, muitas vezes eles investem sobre aqueles outros irmãos que se encontram ali na reunião, muitas vezes ali dando o amparo, fazendo ali a sustentação daquele trabalho e colocando dessa forma as ameaças. Ameaças que, logicamente, não se concretizam, mas que têm como objetivo desestabilizar, desestruturar o
campo energético mental que ali Gubbio tinha feito com toda aquela equipe. Como Gubbio já havia advertido a todos eles que haveriam esse tipo de investidas. Haveriam, sim, vamos dizer assim, muitas ameaças, ameaças ríspidas, que seriam feitas por Gregório, mas que eles se mantivessem firme na esperança, na fé, na certeza do triunfo da verdade, no triunfo da luz sobre as trevas. Então, esse tipo de investida, gente, não é uma coisa que você vai ver assim só num livro como esse, mas um dia, se você tiver ali trabalhando numa sessão mediúnica, uma sessão de desobsessão, de esclarecimento mediúnico, sim, podem haver investidas desse tipo a partir da psicofonia do médium, frente àqueles que estão ali dando suporte naquela sessão, como eu já disse, com o objetivo de estabelecer uma desarmonia no campo energético, favorecendo a ele, para que ele, o obsessor, para que ele possa encontrar a liberdade e possa ali usar do seu mandar, do seu poder, como nosso irmão Gregório acha que possui tal poder de mando, tal poder de subjugação dessas pessoas. Então, isso pode acontecer. Estejamos preparados e, por isso, a recomendação do Cristo, que nunca deve ser esquecida: orai e vigiai. Orai e vigiai. Fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas exceto eu, que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, olha o que é estar em sintonia. Ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. Não tinham ali assumido essa posição, não tinham ali se colocado fortemente com disposição de mudança, haviam sido advertidos e então ninguém ousou mudar de atitude. Profunda concentração. Quem dera nós, nas nossas reuniões mediúnicas, pudéssemos manter essa atitude de profunda concentração nos propósitos da reunião, nos propósitos da humildade e do amor ao próximo, que fomos ali conclamados, quando estamos ali reunidos para esse objetivo. Isto é um aprendizado que, como eu coloquei em vermelho e ainda grifado, que deve ficar no nosso íntimo, que deve realmente fazer parte do nosso ser, para quando nós estivermos ali conclamados a participar de uma reunião de desobsessão, de ajuda, de esclarecimento, mantermos em profunda concentração nos propósitos de humildade e amor que fomos ali conclamados a estar, para ajuda ao próximo, para oferecer ao nosso irmão aquilo que gostaríamos de receber. A demonstração, demonstrando acentuado desapontamento em face aos incultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias, Gregório, abreirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e brandou: levantar-te-ei por mim mesmo, usando dos sopapos que mereces, dos tapas, dos sopapos, das agressões que mereces. Será que ele vai ser capaz de fazer isso? Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, à maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados. E a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando-o com amorosa firmeza. Essa garganta fluídica, ela aparece muito ali nos livros, inclusive nos livros dos médiuns. Kardec fala sobre a formação dessa comunicação, né? Comunicação mediúnica de voz direta, por essa, vamos dizer assim, essa garganta fluídica, né? É como se fosse apenas o órgão fonador que se materializa, e a partir do órgão formador que está materializado como uma garganta fluídica, nós, espíritos encarnados, somos capazes de escutar, porque é como se fosse uma boca realmente ali gesticulando e falando. Ela está ali utilizando dos recursos do ar e das cordas vocais que foram ali, vamos dizer assim, materializadas nessa garganta,
e se expressa para fazer essa comunicação por voz direta. Particularmente, eu nunca vi essa formação. Porém, nos primórdios, nas primeiras comunicações que nós temos notícias, e que Kardec ali pontua, inclusive na Revista Espírita, se não me engano, tem alguma coisa na Revista Espírita de março de 1869, se não me engano. Eu li hoje de manhã, mas eu acabei esquecendo de anotar. Se não me engano, foi na Revista Espírita de março de 1869, Kardec fala de uma reunião que houve essa formação dessa garganta fluídica, que falou ali por alguns minutos, que trouxe informações para eles por alguns minutos. Ou seja, ali no nascedouro da doutrina espírita, esse processo de voz direta, ela se fazia presente, ela se mostrou ali presente com a formação dessa garganta fluídica, que expressava ali a voz, né, trazendo ali o esclarecimento. Aqui nós estamos de uma maneira um pouquinho diferenciada, né? Nós estamos usando os recursos da energia radiante do nosso irmão Rúbio, ele é o médium de materialização ali da erraticidade, ele fornece esse fluido radiante, um pouquinho diferente do ectoplasma, mas com finalidades iguais, ou seja, na matéria ectoplasma, aqui meio material, lá erraticidade, mundo espiritual, energia radiante. Muito similares, muito parecidos, como o próprio André Luiz nos explicou. Esse fluido ali possibilita a formação dessa garganta fluídica, e é através dessa garganta fluídica que a nossa irmã Matilde começa agora a dialogar com o nosso irmão Gregório. Gregório, não enregeles o coração, não deixe o seu coração endurecido quando o Senhor te chama por 1000 modos ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados agrilhões do nosso eterno Pai. O espinho fere, enquanto o fogo não consome, e a pedra mostra a resistência, enquanto o fio d'água não a desgasta. Para tua alma, meu filho, findou a noite em que tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejada. Só não esqueça que você é luz. Só isso. Não esqueça que você é luz. Apenas faça brilhar essa luz. Esse teu tempo chegou ao fim. Este é o momento da tua libertação. É isso que ela está querendo dizer para ele. É isso que ela está ali colocando. Essa vela aí ao lado, ela dá bem essa simbologia, né? Não esqueça que você é luz, Gregório. Não esqueça que basta uma fagulha para que essa luz volte a brilhar e que possa ali clarear, possa espargir, possa realmente crescer rumo à felicidade. Abandone esse passado delituoso e negro. O temido perseguidor mantinha-se confundido, amedrontado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes, ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos disfarçar a imensa surpresa que nos dominava ante ao quadro imponente e inesperado. Compreendi que a benfeitora se valia dos fluidos vitais do nosso orientador para exprimir-se naquele plano, como fizera horas antes, na residência de Margarida. Lembra que lá ela se materializou e conversou com os presentes? Aqui, por enquanto, nessa circunstância, ela está apenas materializando uma garganta para que ela possa ali se comunicar. Comunicação apenas verbal. O sacerdote transviado, num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada, contida, né? Ali à espreita, né? Estava realmente sentindo que as coisas tinham saído completamente daquilo que ele julgava ter o poder e o controle. E ele, obviamente, não tinha nada, absolutamente nada. Acreditas, porventura, prosseguiu a voz materna e adulcorada, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste um dia que eu te pudesse esquecer, filho meu?
Esqueceste a ligação dos nossos destinos? Esqueceste tudo que vivemos lá na Umbria, lá naquela região onde nós estivemos? A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais, atraindo para o Senhor aquele que amamos. Gregório, ressurge, meu irmão. O amor eterno, amor sublime e incondicional que rompe as barreiras do tempo, da vida e da morte. Amor de mãe. Isto é amor de mãe. Lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes, lá no século VII? Esqueceste nossos votos ao pé dos altares humildes? Esqueceste as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários da terra, de Deus na terra? Nós trabalhamos juntos, nós dois, a favor e no trabalho da purificação dos santuários na nossa época, nos nossos momentos? Sempre grande e belo no combate à política corrupta dos homens, fixaste na mente os delírios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa que apodrece. Afogaste ideais preciosos na corrente do ouro mundano e perdestes a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império dos teus caprichos. Olha que confusão, olha que perda no materialismo e no orgulho e no egoísmo. Que perda, né? Insensaste a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes, aqueles que nós dois ali no passado tínhamos nos proposto a ajudar. Incentivaste a tirania espiritual, crendo-te possuidor de autoridade infalível, a infalibilidade papal da época. E supunhas que o céu, além da morte, nada fosse que simples cópia dos tribunais e das cortes da terra, as cortes de inquisição da época. Tremendos desenganos surpreenderam-te ao despertar. E, embora humilhado e padecente, coagulaste os pensamentos no ácido venenoso da revolta e elegeste a escravidão das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Que inversão de valores, meu irmão. Que inversão de valores. Durante séculos, tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Não te doerá, porém, filho meu, a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Parece um feitor. Falam por ti o intenso tédio do mal. Já cansaste. Como nós, no início do livro, quando ali tivemos ali a irmã Matilde, logo no terceiro capítulo, quando a irmã Matilde fala para Rúbio que já sentia no coração de Gregório esse tédio do mal, que após 400 anos ali naquela região, ele já estava começando a ficar cansado e já tinha dentro de si aquela ideia nascedora de que o mal não ia vencer. E a profunda solidão interior que presentemente te invadem as horas. Aprendeste com infinito desapontamento que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados, não repousam sobre o dinheiro e sobre as posses transitórias no mundo. Como pudesse esquecer por alguns dias de autoridade efêmera, passageira na terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Como pudesse esquecer isso? O divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, Gregório, sou Matilde, alma de tua alma,
que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível para manter-se de pé, gritou furioso, como quem é ansioso por fugir de si mesmo. Não creio, estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Espraiou o olhar de leão ferido através de todos os ângulos do campo e, sentindo-se no centro de quantos assistiam, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desespero extremo que lhe vagava na alma, arrancou a espada da bainha e bradou encolerizado. Ao lado, uma passagem de Joana de Ângeles, livros Conflitos Existenciais de Vivaldo Pereira Franco, capítulo 4, Medo, erradicação do medo. Mantendo-se sentimento de amor no imo, torna-se fácil converter desilusão em nova esperança e em um sucesso em experiência positiva. Sempre que voltem os medos, porque fortalecido o indivíduo com mais decisão e sabedoria os enfrenta, superando-os por completo. Em face disso, a escolha é de cada um, o medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Medo ou amor? O amor, com certeza. Arrancou a espada da bainha e bradou encolarizado. Vim para combater, não para argumentar. Não temos seduções. Sou o chefe e não posso perder os minutos com palavras evasivas. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Observando a delicada forma de luz que parava no espaço, acrescentou. Porque és anjo ou demônio, aparece e combate. Aceitas meu desafio? E Matilde responde. Sim, respondeu Matilde, com ternura e humildade. Tua espada, grita Gregório, ofegante. E Matilde, haverás dentro em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós. Mas leve massa radiante e disforme surgiu não longe de nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que o nosso orientador lhe forneceria. Em poucos instantes, erguia-se Matilde, ao nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima, a túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre sobre a auréola de safirina luz que se tocava, traziam à lembrança alguma encantada Madonna na Idade Média em repentina aparição. Adiantava-se digna e calma na direção do sombrio perseguidor. Todavia, Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe, empunhando a lâmina em rista, exclamando resoluto, as armas! As armas! Em profundo desespero. Matilde estancou serena e humilde, embora imponente e bela, cuja majestade de uma rainha coroada de sol. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: eu não tenho outra espada, senão a do amor, com que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante puro, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Deve ter sido, gente, uma coisa maravilhosa, indescritível. Sinceramente, qualquer um que estivesse ali ia cair em lágrimas numa situação como essa. É algo assim indescritível. Essa sublimidade, essa luz que ali
se tornou presente, é algo indescritível. Eu não tenho nem como querer interpretar isso, porque é algo assim realmente muito belo, que movimenta o coração no sentido do apoio, do amparo, da compaixão. Olha que compaixão no espírito do porte já espiritual de Matilde ali, se colocando no acolhimento, na compaixão desse irmão Gregório. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Um comentário meu. Por que o amor vence todo ódio? Por que o amor vence todo ódio? Porque o Espírito é uma centelha de Deus. Traz dentro de si a divindade irradiada em seu ser, como a luz do sol sobre a terra. Sendo Deus todo amor em grau infinito, significa que temos todos nós esse amor dentro de nós, latente, à espera que eliminemos a escuridão que o impede de brilhar. O mais insensível dos espíritos, o mais endurecido e perseverante no mal, traz também dentro de si esse amor divino, bastando que saiba fazê-lo desabrochar. Matilde, espírito de grande elevação, sabia muito bem como fazer. Bastou derramar sobre Gregório sua luz e seu amor materno, que ele não resistiu, entregando-se por inteiro às forças do bem. Era o início do seu processo de transformação. Esse processo que nós estamos vendo aqui, para quem já leu as obras de André Luiz, tem uma obra que se chama No Mundo Maior. Essa obra de André Luiz, O Mundo Maior, que é uma obra que antecede esse livro, que é o livro Libertação. No capítulo 5, André Luiz está ali com o seu instrutor naquela obra, que é o nosso irmão Calderaro, que o acompanha naquela obra. E ambos, eles vão ao encontro de um irmão que está encarnado e que está passando por um processo obsessivo muito, muito forte. Temos ali, então, um irmão que, naquele momento, se encontrava dormindo e que, ali, pelos processos magnéticos do nosso irmão Calderaro, pelos passes que são aplicados a ele consegue fazer um desdobramento, ele sai ali parcialmente do corpo, ligado ali pelo cordão de prata, e logo encontra ali no mesmo local, na mesma presença, no mesmo ambiente, o obsessor ferrenho do passado. Temos ali, então, o algoz, que ali se encontra encarnado, e aquele que passou pelo processo de um desencarne muito difícil, muito cruel, que hoje está ali obsediando. André Luiz e Calderaro, no capítulo 5, eles estão verificando, estão acompanhando esse processo, e Calderaro chama André Luiz para fazer as observações referidas a esse processo obsessivo. Ele explica ao irmão André Luiz que já por diversas vezes esse obsessor já havia sido levado a reuniões de esclarecimento, desobsessão, e que não havia encontrado condições, não havia sido encontrado ainda um meio termo para que esse processo obsessivo se findasse. E que agora eles estavam indo para esse trabalho e que eles iriam agora, ali André Luiz iria presenciar um fato, um acontecimento que iria ali ser muito importante para o aprendizado dele. Após esse trabalho de, vamos dizer assim, de desdobramento, em que os dois espíritos começam ali um diálogo ferronho, forte entre ambos, André Luiz e o nosso irmão ali Calderaro, eles não estavam visíveis para ambos que se encontravam ali naquele debate, naquela troca de energias e de acusações. E isso, como André Luiz nos coloca no capítulo 5, passa por um tempo. Vai passando-se um tempo e eles continuam ali invisíveis aos dois. Num determinado momento, André Luiz percebe que já passava-se um grande tempo e que Calderaro nada havia feito. E então ele interroga Calderaro por que então que os dois ali
Calderaro havia proporcionado esse desdobramento, havia colocado os dois em conflito, em debate, em disputa, e que ele não interagia. Calderaro vira para André Luiz e fala: olha, para esse tipo de obsessão, para esse tipo de obsessores, a gente precisa de alguém que tenha amor no coração, que é alguém que irradie esse amor como um sol. O caso aqui de Matilde é exatamente igual. Para quem lê o livro, eles chamam Cipriana. Cipriana aparece naquele momento, e a luminosidade, André Luiz aí descrevendo, quando Cipriana aparece para os dois, a luz e a irradiação de amor que saía do coração de Cipriana era tão grande, que o obsessor imediatamente se lança de joelhos, genuflexo, frente a ela e diz: Mãe Santíssima, perdoe-me porque eu errei, eu pequei. Ele imaginava que estava vendo Nossa Senhora da Aparecida, a mãe de Jesus. O outro irmão também ali, vamos dizer assim, obnubilado, assim, obscurecido por toda aquela luminosidade, aquele amor que espraiava do coração, da mesma maneira, se coloca ali em condição genuflexa de cabeça baixa. E aí, com poucas palavras, apenas com essa irradiação de amor, com esse amor que esparge do coração, essa luz desse sol, ela conversa com um e depois ela conversa com o outro, terminando todo aquele processo obsessivo que perdurava, como o irmão Calderaro falou, já por gerações, por encarnações sucessivas, e que, por muitas vezes, levados a sessões mediúnicas, não tinham encontrado resolução para aquilo. É o amor que cobre a multidão do pecado, é o amor que vence as trevas, é a luz que esparge e ilumina e destrói todas as trevas. Nós vamos ver aqui esse processo, praticamente ele vai se repetir com Matilde. Eu quis trazer esse conhecimento porque ele não é exclusivo desse livro, é algo que nós já presenciamos no livro anterior, que é o livro No Mundo Maior, e que não deixa de ser, em outros livros, também abordado esse trabalho aqui que Matilde está realizando, e essa energia vamos dizer assim, é a luz que vence todas as trevas, que derruba todas as trevas e que percorre, que liberta os corações. Contemplando-lhe, então, a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina cerrada e de joelhos se prosternou, brandando: minha mãe, meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais do que nunca. Verifica-se ali, naquele abraço, o espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. E a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil, em pleno desmaio da força que o sustinha. Finalmente, iniciara a sua libertação. Título do nosso livro. Finalmente, iniciara a sua libertação. A benfeitora, extasiada, recolhera-o debilitado nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam espavorecidos. Matilde vitoriosa engrandeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma e, em seguida, confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Rúbio
se encarregaria de guardar por algum tempo aquele que ela considerava seu divino tesouro. Para o futuro, não, nós já sabemos. Após abraçar-nos, generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de housanas e felicidades, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso, e fez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Olha aqui, que ensinamento maravilhoso para nós, né? A luz vencendo as trevas. E muitas vezes a gente pega essas mensagens, que às vezes são psicografias, vamos dizer assim, psicografias mediúnicas com conteúdo anímico às vezes muito forte, em que você vê ali às vezes nessas, vamos dizer assim, psicografias, dizendo que há uma luta, há uma guerra, há como se fosse uma guerra entre o bem e o mal. Não existe isso. Nunca existiu. O amor vence toda desavença. O amor é a luz que espraia do coração, que sai do coração e que ilumina, que espraia e que acolhe. É a compaixão pelo próximo. E essa compaixão não pode ser nunca pelo uso de armas ou pelo uso de violência. Não se combate o mal com o mal, mas se combate o mal com o bem, como o próprio apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, coloca na sua carta aos Romanos. Então, sempre que a gente for analisar, que for ler uma psicografia que a gente recebe às vezes pelo WhatsApp, nessas correntes, sempre que você ali vê que há uma guerra entre as falanges do bem e as falanges do mal, há um conflito. Gente, não existe isso. Esqueça completamente isso. Deus é atemporal, Deus é eterno. Estão no tempo, nós estamos no tempo. Ele espera, ele é eterno. Nós é que devemos nos esforçar para sair dessas reencarnações sucessivas, para que através do nosso progresso intelectual e moral, possamos realmente entender as leis de Deus e as colocar em prática em nossa vida, construindo dentro de nós o reino de Deus e buscando essa felicidade para a qual nós fomos criados. Edificado, feliz, Rubio sustentou Gregório inerte nos braços, à maneira do cristão fiel, que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Olha que coisa linda, né? Essa imagem do lado é uma imagem que está muito, assim, lógico, ali nós temos uma representação de Jesus, um de nós ali, mas poderíamos colocar ali Rubio, né, e o irmão Gregório, as mesmas condições, dá para a gente ter essa ideia desse sentimento, né? E dessa gratidão, né? Isso é algo que vai acompanhar por muitos anos, por muitas existências. É uma amizade que se forma entre Rubio e Gregório, que o tempo não vai consumir isso nunca, jamais. Orou, cercado de claridade, santificando e arrancando-nos lágrimas irreprimíveis, de alegria e reconhecimento. E depois, ante a paz que se estabelecera triunfante e ditosa, deu por finda a nossa tarefa. Rubio se dispôs a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador, as casas transitórias. Agora, fortalecidos depois de todo esse trabalho, de toda essa doação energética, quanto mais doa, mais recebe. Agora, com a sua psicosfera mais centrada nos objetivos da melhoria, da evolução, conseguiam agora alçar, vamos dizer, voo, né, até essa colônia de trabalho regenerador. Surgira para mim a despedida. Aí nosso irmão André Luiz, né? Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto do coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhastes nessa jornada de libertação.
Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Olha, gente, de todo o livro, se a gente guardar no nosso coração esta mensagem que está grifada, em vermelho e grifada, isso é de suma importância, porque nos ajuda a nos avaliar e avaliar tudo que nós recebemos, tudo aquilo que nós lemos, que nos são apresentados, às vezes como instruções. Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Quis responder esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Todavia, incoercível emotividade prendeu-me a voz. O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Um espírito como Gubbio, desculpa, gente, não precisa se comunicar pela fala, apenas pelo pensamento. Ele demonstrou isso por todo o livro, que os pensamentos de ambos, de Eloy e de André Luiz, não eram ocultos para ele. Eloy também rumou para longe em busca de outros setores, e voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei, chorando: Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno reinava insondável e sublime silêncio, mas, enquanto o horizonte se tingia de rubro, de vermelho, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina, o sol, brilhava tremeluzindo aos meus olhos, qual celeste resposta de luz. E com isso, a gente encerra esse livro que eu compartilho com vocês, que quando eu iniciei esses trabalhos, de estudar esse livro, eu não sabia se eu ia conseguir realmente acompanhar, se eu ia conseguir realmente extrair. Era um livro muito denso. Eu já tinha conversado com outras pessoas e todas as pessoas que conversaram comigo foram bastante criteriosas nesse aspecto. Falaram: olha, o livro que você escolheu é um livro muito denso, é um livro que tem muita coisa, que os ensinos que estão contidos nesse livro não são poucos e que vai exigir muito trabalho e muita disciplina para você poder organizar todo esse trabalho. Graças a Deus, e graças aos bons espíritos, ao meu guia espiritual, os espíritos que me ajudam e me ajudam muito na elaboração desses slides, não me faltou inspiração, não me faltou vontade sempre perseverante, de sentar ali na frente do computador e às vezes por 6, 8 horas ficar desenvolvendo um capítulo. 6, 8, 10 horas, às vezes 12 horas, desenvolvendo um capítulo. Escrevendo, indo na internet, procurando imagens, às vezes encontrando alguma imagem, trabalhando no Photoshop, trazendo ela mais para aquilo que eu gostaria de ali expressar, frente àquilo que eu estava sentindo no meu coração. Nunca me faltou essa inspiração, nunca me faltou essa intuição e principalmente essa força de vontade de levar adiante. Mas também não posso deixar de agradecer a todos vocês que me acompanharam durante todo esse trabalho, durante todo esse estudo. A presença de vocês foi fundamental, porque sem a presença de vocês, o que adiantaria? Qual resultado nós teríamos? Onde nós iríamos chegar? Márcia, Leia e muitos outros, sempre me ajudando, sempre me apoiando, corrigindo os slides, apresentando outras fontes, outros pontos que eu deveria observar, sempre me auxiliando. Muitos outros fazendo comentários, colocando seus comentários no particular, ou mesmo no grupo, que me ajudavam a refletir, que me ajudavam a procurar os pontos que eu deveria melhor abordar nos capítulos que ainda nós iríamos trabalhar. E eu
profundamente aqui, de coração, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de servir. Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês esse estudo. Eu aprendi muito e desejo de coração que aquilo que eu compartilhei com vocês possa trazer para a vida de vocês, como trouxe para a minha vida, para o meu coração, esse refrigério da alma, esse conhecimento que me ajudou e tem me ajudado muito. No início desses trabalhos, trabalhando trabalhando em reuniões mediúnicas, como orientador, como ali na desobsessão, como médium como trabalhador ali de esclarecimento, né, o esclarecedor. Muito aprendi com o Gubi, muito eu mudei nos meus trabalhos, muito eu consegui desenvolver. Eu consegui desenvolver a necessidade dessa compaixão por aquele que ali está ali conversando comigo, a compaixão do amor, da energia, da luz. E isso tudo, gente, não tem preço. Isso é maravilhoso. Eu, sinceramente, desejo do fundo do coração que vocês tenham conseguido, também como eu, entender essa necessidade de expressar essa compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que passam por esses desequilíbrios, porque isso expressa a caridade que Jesus sempre nos indicou, né? Que é a benevolência para com todos, a indulgência para com imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa indulgência que muitas vezes nos beneficiou e que hoje nós devemos também fazer ao nosso próximo. A benevolência que no passado também nos ajudou e nos trouxe até onde nós estamos e que devemos, então, praticar ao nosso próximo. E o perdão das ofensas, que nos liberta, que nos possibilita a nos redimir e nos colocar no rumo, na marcha, no progresso, para a construção da verdadeira felicidade para a qual nós somos criados. Eu agradeço de coração a todos vocês. O meu muito obrigado. Muito obrigado. Abro para vocês agora comentários referentes a esse término desse livro. Realmente é fascinante. Muito bonito. Márcia? Eduardo, deixa eu ver onde abaixa a mãozinha, peraí, deixa eu ver se eu aprendi. Isso. Então, é assim, bem resumidamente, o livro, né? Pensamento, sintonia, o que você pensa, a sua sintonia. Então, todos aqueles espíritos que passaram pela libertação, eles estavam num determinado pensamento, numa determinada sintonia, e com todo o trabalho da espiritualidade, do Gúbio e companhia, eles se libertaram. Mas por quê? Porque tiveram vontade, aquilo que você acabou de falar. Eu tive a vontade de fazer esse livro, de entrar nesse processo, que sabia que não ia ser fácil, e teve a vontade. É o que está todo mundo fazendo aqui. Se você for ver, esse curso não é um curso de graduação. Ninguém aqui vai viver, vai receber, né, recursos financeiros por causa desse curso. Então, a gente está fazendo o quê aqui? A gente tem a vontade de aprender, de melhorar. E eu acho que é fundamental para mim do livro é a vontade. É o que está todo mundo fazendo, é o que a gente faz quando está lá de sexta-feira, numa aula de NEP, o que tantas pessoas estão fazendo coisas bem legais e interessantes por aí, a gente também está lá na aula de NEP, porque a gente tem a vontade. Já pensei quantas vezes em desistir, porque eu falo, meu Deus, Marcelo sabe, eu falo, não vou usar esse conhecimento para nada. Não vou? Aí eu assisti uma palestra da doutora Irvênia, que ela contou o caso do Divaldo, que o Divaldo foi solicitado pela espiritualidade para fazer um curso, vamos falar curso, mas não é isso, de medicina. Ele ia
passar por diversos ensinos de medicina, a espiritualidade ia usá-lo, e chegou lá no segundo mês, ele falou, eu não estou aprendendo nada, eu não estou aprendendo nada. E a espiritualidade falou para ele, calma, um dia isso vai ser acessado na sua mente. Então, eu fico pensando, algum momento, tudo que a gente está tendo a vontade de estar aqui junto, aprendendo, vai ser utilizado. Se não for utilizado na câmera de subseção, vai ser utilizado quando você for ajudar alguém a atravessar uma rua, quando você for educado com o frentista do posto, tudo vai ser utilizado. Mas o principal é a gente ter a vontade de continuar. E todo esse livro é preparo para o próximo, porque a gente pensa que não tem mediunidade, que eu já li o livro dos médios e já fiz o curso, como eu te falei, né? Eu já fiz um curso resumido, assim, do livro dos médiuns. Eu sempre falo, igual a Clessa, não tenho mediunidade, eu sou uma porta, eu não escuto, eu não vejo, eu não sinto, eu não arrepio, nada, nada. A gente pensa que não. Mas no próximo curso que nós vamos ver, que até mediunidade de inteligência existe, mas essa ficou toda com o Haroldo, não é possível, porque... Edu, obrigada. Só posso falar obrigada pela sua dedicação e a todos vocês que estão aí. Eu agradeço a Obrigada. Deus, não agradeço a mim, agradeço a Deus, porque sem a inspiração dos bons espíritos, sem essa energia revigorante que sempre me ampara ali, como eu falei, às vezes 10 horas sentados para fazer um único capítulo, né? E nunca me faltou essa energia, nunca me faltou esse amparo, né? Vamos em frente, tá ficando bacana, continua trabalhando, é como se tivesse sempre alguém atrás ali. Não, vai, tá certo, não perde a esperança, é esse o caminho, vai, continua, persevera. Graças a Deus eu sempre tive essa intuição e isso eu não posso deixar de agradecer a Deus e a esses bons espíritos. E agradeço a todos vocês pela paciência. Obrigado pelas palavras, mas eu não sou merecedor. Merecedor realmente são esses bons espíritos que nos assessoraram. E esse é um ensinamento para a vida. Como você mesmo disse, pode ser que eu não use agora, mas eu com certeza em algum momento eu vou utilizar isso. E além disso, desenvolver gratidão. Gratidão no coração das outras pessoas, porque afinal de contas todos nós vamos ter que crescer. Então que cresçamos juntos, felizes e gratos uns aos outros. Isso a beleza desse crescimento. Obrigado. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer um comentário, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que, como a Márcia disse, né, toda vez que a gente se propõe a fazer um estudo, ou participar de um estudo, a gente está tendo uma atitude, né, de abertura para que aqueles ensinamentos, que aquele conteúdo seja por nós absorvido, né? Nem sempre a gente consegue absorver tudo, e eu absorver tudo neste momento, né? Naquele momento que a gente está tendo a oportunidade de aprender, por exemplo, como a gente acabou de fazer aqui, né, nesse estudo. Mas, certamente, em qualquer outro momento futuro, talvez no futuro próximo, ou até não tão próximo, a gente vai se lembrar de alguma coisa, né? Alguma coisa fica e alguma coisa ou vai nos remeter à lembrança daquilo que a gente já estudou, porque todo o conteúdo que a gente aprende, de uma certa forma a gente acaba absorvendo, né? Mas não sempre a gente consegue encaixar no nosso momento. Mas, e aí onde eu quero resumir, eu quero chegar no sentido de que, ainda que saiamos daqui hoje, com o estudo desse livro, com um monte de dúvidas, ou com algumas certezas, não está fechado, né? A gente vai estar aberto para fazer revisitação desse livro lá atrás, depois, né? Vou voltar aquele livro de novo. E quando a gente voltar a ler, se voltar a ler, a gente vai ter um outro entendimento, ou talvez um maior entendimento, né, de muitas coisas, né? Então, até ratificando o que a Márcia falou, eu acho que o mais importante é isso, né? É a gente ter tido
a vontade, né, de ter participado disso, e cada um no seu momento, né, de entendimento, de absorção, de conhecimento, e eu acho que isso que é o mais legal. Eu também quero agradecer a oportunidade, a você, Eduardo, pela sua dedicação de sempre, e aos colegas, né, que também contribuem com perguntas, enfim, com exemplificações, né, exemplos de situações vividas. Eu acho que tudo isso enriquece. E era isso. Eu também tenho bastante gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço, Zilda. Muito obrigado pela participação, pelas palavras. Volto a dizer, eu sempre agradeço a Deus, né? Muito obrigado por isso tudo. E, gente, a gente não parou por aqui. A ideia é para todos, a ideia continua sendo para todos. Aqueles que desejarem, no ano que vem a gente deve abrir os estudos do próximo livro, que é Nos Domínios da Mediunidade, e ele é praticamente uma continuação desse nosso estudo, que nós começamos ali com Obreiros da Vida Eterna, fizemos o Libertação e agora caminharemos para os domínios da mediunidade. Aqui em São Paulo, inclusive no interior de São Paulo, muitos centros que utilizam-se desses 3 livros no desenvolvimento dos trabalhos da casa. Alguns centros não utilizam, por exemplo, aqueles livros da FEB ou da FESP, que são os livros tipo do ESD, do desenvolvimento mediúnico. Não, muitos centros utilizam-se dos recursos desses 3 livros, estudando um livro por ano, como desenvolvimento natural da casa. Porque o conhecimento que esses livros trazem, juntos com o arcabouço dos 5 livros que compõem a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, esses 5 livros, o Pentateuco Kardeciano, esses 5 livros, eles são a base. E os 3 livros que eu citei, eles trazem ali a exemplificação, a vivência. Então, eles realmente são muito importantes nesse aspecto. A gente consegue, através desse trabalho promovido por André Luiz, encontrar os exemplos e a vivência de tudo isso dentro desses 3 livros. Óbvio, a obra de André Luiz são 14 livros. E dentro desses 14 livros, a riqueza de ensinamentos é muito vasta. Tanto que hoje mesmo eu utilizei um livro, que era o livro No Mundo Maior, que é o livro que antecede esse livro, tá? Que está entre o Obreiros da Vida Eterna e o Libertação, que é o No Mundo Maior. A gente não estudou esse livro, mas eu achei interessante trazer ali que No Mundo Maior, o que aconteceu aqui no final desse livro, que é a luz vencendo as trevas e as trevas não resistindo, era algo que nós já tínhamos ali vistos no capítulo 5 do livro No Mundo Maior, já estava exemplificado, agora faltava vivenciar isso, né? E agora ali foi vivenciado. Muito, muito interessante. Então, não vamos nos separar, vamos continuar, é um convite que eu faço a todos vocês. Agora, em novembro, a gente deve, eu estou conversando ainda, mas a gente deve abrir pelo menos 3 ou 4 aulas, que vai ser um preparatório para o livro Nos Domínios da Mediunidade. Vão ser ali lives que vão fazer um resumo bem superficial, mas básico e importante para o livro Nos Domínios da Mediunidade, do livro dos médiuns. Então, nós vamos falar sobre médiuns e mediunidades. Médiuns e mediunidades. Médiuns, para a gente ali poder ter esse arcabouço de informações referente aos médiuns. E a mediunidades, o arcabouço de informações necessário para a gente entender as mediunidades que vão ser trabalhadas no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, a nossa ideia é realmente fazer pelo menos 3 ou 4 lives trabalhando em cima desse aspecto. Quando elas vão ser? A ideia é realizar elas na segunda, terceira e quarta semana de novembro. A primeira semana, que é dia 2 finados, é terça-feira e é um feriado, né? Então, a ideia é que a gente comece na próxima terça de novembro, esses nossos trabalhos. Agora, não vamos esquecer que dia 19, semana que vem, terça-feira, a gente tem a presença do Saulo aqui. Então, aquelas dúvidas que restaram, aquelas perguntas que ficaram ali
no nosso íntimo. Vamos aproveitar para colocar para o irmão Saulo e ouvir dele essas informações que podem realmente enriquecer muito o nosso entendimento a respeito desse livro. Passo a palavra novamente para vocês. Se alguém deseja colocar mais alguma colocação. Eu queria falar uma coisa. Por favor, Mari. Como a gente sempre aprende, né? Nada é por acaso. Não sei se eu vou conseguir falar, porque eu estou me emocionando e é muito fácil me emocionar. Não. Eu não queria, assim, que essa última aula do livro tivesse uma conotação de despedida, né? E a gente possa, no próximo livro, todos estarmos aqui juntos, né? Porque eu acho que nós formamos um grupo de amigos, né? De estudo, mas um grupo de amigos. Eu perdi, ou ganhei, né, a oportunidade de estudar esse livro nos domínios da mediunidade por 3 vezes. Nunca dava certo. No outro centro que eu estudo, né, que eu já estou terminando o Pentateuco, por 2 vezes eu não consegui fazer porque eu estava fazendo um outro curso. Aí, no sábado, no CETRELV, também não foi aceito, né? Eu falei, nossa, acho que nunca vai chegar a vez de eu conseguir, apesar de eu já ter lido, tal, mas é diferente da gente estudar, né? Aí, como eu comentei com o Edu, a gente está fazendo no outro centro também, começaram o estudo desse livro, mas na terça-feira. E eu estava fazendo libertação e eu não quis deixar o libertação para fazer. E eu acho que, aí eu vou voltar, nada é por acaso, né? Eu acho que era você, Edu, que tinha que me ensinar esse livro. E agora deu certo. Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por isso. Eu sou muito grata pelo convite que você me fez para participar desse grupo que eu comecei no final do Obreiros da Vida Eterna, né? Agradeço muito ao grupo por ter me acolhido, vocês são demais, tá? E agradeço muito, de coração, a todos vocês, eu aprendi muito com vocês, tá? Agradeço você também, Márcia, porque muitas vezes eu pedi socorro no particular da Márcia, né? E eu fiquei muito feliz de conhecer todos vocês. E espero que a gente esteja junto novamente no Domínios da Mediunidade. Um beijo para todos vocês e a minha gratidão eterna a você, Edu. Muito obrigada, você é demais. Olha, Márcia, olha, Mari, eu não ensinei nada a ninguém. Quem ensina para nós, na verdade, é o nosso irmão André Luiz, o nosso irmão Rúbio, e através de todo o trabalho, de todo esse esforço que ele fez em trazer esse livro pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E como eu sempre digo, gente, eu não consigo fazer nada sozinho, como eu já mencionei, esse apoio dos irmãos espirituais sempre me inspirando, me intuindo e principalmente me dando energia e perseverança para levar isso adiante, para ali realmente levar isso adiante. E esse é o meu muito obrigado. E é esse a minha gratidão que eu tenho a Deus e a Jesus e a toda essa equipe espiritual e principalmente a vocês. Sem vocês, nada poderia ser feito. Minha gratidão é eu para vocês. Muito obrigado, de coração. E não é uma despedida, não é mesmo. Tanto que agora em novembro a gente já vai fazer o preparatório e se Deus quiser e tudo correr bem, ano que vem a gente inicia os estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí não vai ser só mais a minha carinha toda terça-feira, nós vamos ter mais algumas pessoas junto com a gente, novas cabeças, novos pensamentos,
outras pessoas também se esforçando ali em compartilhar esses ensinamentos, e vamos, sim, juntos aprendermos, aproveitarmos essa oportunidade, aproveitarmos esse recurso que Deus nos ofereceu, que é essa plataforma maravilhosa de encontros aqui que a gente pode fazer em nossa casa. Olha, 21 horas e 26 minutos. Se estivéssemos ali no CETREL, já estariam falando assim, gente, precisamos fechar, precisamos ir embora. E todo mundo tinha que sair, pegar carro, enfrentar trânsito, enfrentar condução, para chegar em casa 10 dias tanto. E a gente tem essa oportunidade maravilhosa de estar aqui conversando nesse horário, nas nossas casas, tranquilo, sem ter que se colocar na rua, passando aí, às vezes, até por alguns perrengues aí hoje em dia, com essa violência que tem aí fora. Essa oportunidade maravilhosa, essa ferramenta tão bela que a gente tem em nossas mãos, então que a gente possa utilizar essa ferramenta e possa utilizar melhor o nosso tempo. Muito obrigado, Mari. Obrigado de coração pelas palavras. Mas eu não sou merecedor de tudo isso, não. Obrigado. Eu que agradeço, Edu. Muito obrigada. Miriam, você quer falar alguma coisa, por favor? Eu gostaria, sim, também de expressar a minha sincera gratidão por fazer parte deste grupo, que, como a Mari acabou de dizer, é um grupo de amigos, não é apenas um grupo de estudo. Mas eu acho que, diante de tantas histórias, experiências de vida que aqui também foram compartilhadas, né, durante todo este período em que estamos juntos aí estudando, eu acho que a gente acaba realmente se apegando, se afeiçoando, né, às pessoas. Então, eu acho que todos aqueles que chegaram até agora, no fim já deste livro, e não é um número tão pequeno de pessoas que realmente se dedicaram e, como a Márcia disse, com toda a vontade de aprender, de conhecer, de participar, né? Então, realmente foi muito bom. Disparou o alarme de um carro aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Sem problema. Parou. Mas, realmente, para mim foi muito bom, engrandecedor, e agradeço muito, Edu, a você, claro, pela dedicação. Eu acho que, por mais que você fale que a gente só deve agradecer a Deus, mas a dedicação de quem prepara sempre semanalmente todas as aulas é muito importante, a todos os colegas, amigos que colaboraram também, né, com você, e isso foi realmente muito bom, gente, é muito gostoso participar, né, não é nada forçado, eu acho que todos participam de boa vontade, coração aberto, e isso é muito valioso. Além do conhecimento adquirido, eu acho que a gente adquire também a cada aula um sentimento bom que é trazido para nós, de como nós podermos melhorar um pouquinho as nossas atitudes, né? As nossas ações no sentido do bem, de desenvolvermos um pouco mais o amor ao próximo, e tudo isso é muito gratificante realmente, viu? Muito obrigada e seguiremos em frente, com certeza. Tá? Eu que agradeço de coração novamente, volto a dizer, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e aos bons espíritos que sempre nos apoiaram. Muito obrigado. Novamente, agradeço a vocês, porque sem vocês nada poderia ser feito. Muito, muito agradecido. É um grupo realmente grande, tá? Nós temos diversos NEPs aí na internet que não tem esse tamanho desse grupo de estudo. Na média, normalmente 15, 16 pessoas que acompanham com a gente. Então, é um grupo realmente bastante, que está sempre presente. Eu noto, inclusive, que muitos, às vezes, não conseguem participar, mas depois vão e assistem a aula, ou assistem a live, melhor dizendo, né? Pelo nossa plataforma do YouTube, que eu ali publico as lives. Então, eu percebo que muitas pessoas estão acompanhando por ali, e isso é importante. Porque nós sabemos que cada um de nós, às vezes, nessa terça-feira eu tenho um compromisso, na outra terça. Então, ter essa possibilidade de ter o estudo gravado, de poder assistir depois, sempre proporciona para nós
essa disposição, olha, não deu, mas tudo bem, amanhã eu assisto, e a gente vai acompanhando à medida do que a gente pode. Esse é o objetivo, né? Essa liberdade de estarmos aqui reunidos de coração. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Miriam. Obrigado a todos vocês. Bom, gente, é uma pena, mas a gente está chegando no nosso final. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? O coração da gente, parece que a gente quer ficar mais um tempo, né? Mas eu agradeço realmente a todos vocês. Muito obrigado de coração por todo esse trabalho. Não vamos esquecer, na semana que vem, dia 19, essa oportunidade de ali tirar essas nossas dúvidas. Vá pensando num ponto que você ficou ali com uma certa dúvida, alguma coisa. Lógico, nós vamos ter um tempo infinito, mas eu acredito que possivelmente em torno de umas 7, 8 perguntas a gente vai ser capaz de colocar. Tudo vai depender também do grau de aprofundamento das respostas que ele vai nos oferecer. A gente vai sempre, eu estou tirando como base, sempre aquelas perguntas que são colocadas no estudo do Evangelho por Emmanuel, nos sábados, que ele normalmente gasta em torno de 6 a 7 minutos para cada resposta, que inclusive às vezes eu recorto essas respostas para colocar nos grupos. Normalmente é nessa faixa de tempo, de 6 a 7 minutos. Então, como a gente vai dispor ali de aproximadamente por volta de uns 50 minutos, eu calculo que a gente vai ter algo em torno de 8 perguntas, 7 a 8 perguntas, que vão poder ali ser direcionadas. E fiquem livres para colocar pergunta a qualquer momento. A única coisa que no início dos trabalhos da semana que vem, no dia 19, eu sempre vou pedir, porque a sala vai estar um pouco mais cheia, que no momento em que você vai colocar a pergunta, levante a mão, use a mãozinha que tem aí do lado, e levante a mão, não, eu desejo colocar uma pergunta. E não deixe para ir lá para o final, e depois que tiver 7, 8, 9 mãozinhas levantadas, a gente ali vai ficar sempre na expectativa de que, durante alguma pergunta, a sua pergunta foi respondida. E lógico, se a sua pergunta já foi respondida, por que não oferecer a oportunidade de uma outra pessoa colocar uma outra pergunta? Então, conforme vão sendo dadas as respostas, as referidas perguntas que vão sendo colocadas, se a sua pergunta já foi respondida, abra essa oportunidade para o teu irmão, para que ele possa colocar ali a dúvida que ele tem e que essa pergunta possa ser apresentada ao nosso irmão. Assim, a gente vai conseguir absorver o máximo possível dessa oportunidade que a gente vai ter. E não vamos nos esquecer, ali após o feriado do dia 2 de novembro, tá? Eu já coloco no grupo, bem antes disso, eu já vou colocar no grupo, eu vou fazer com slides essas 3 aulas, né, do preparatório nos domínios da mediunidade, eu já vou compartilhar, assim que estiver pronto, os slides no grupo. E aí vocês já vão dando uma olhada nos slides, se sentir que tem alguma coisa que não está legal, que não está muito inteligível, já vai colocando, já vai reportando para mim, e aí logo na sequência a gente já abre para esse preparatório. Combinado dessa forma? Acho que assim a gente continua e vai se preparando. Agradeço a todos vocês e passo agora a palavra àquele que puder fazer os encerramentos dos trabalhos do dia de hoje. Agradeço de coração. Posso fazer, Du? Primeiro, agradeço mesmo, bastante, ratificando as palavras das colegas. Até breve, até o próximo curso, se Deus quiser. E utilizando a frase que você falou no final, né? Mestre de bondade infinita, não abandone cada um de nós. Ampara-nos na insuficiência de servo imperfeito e infiel, que todos nós somos. E com a Ave Maria, devido hoje ser 12 de outubro, a Ave Maria psicografada pelo Chico, agradeço a Deus a oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo se não for a sua missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco.
mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, mães das mães desvalidas, nossa porta da esperança, um anjo em nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura e as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem das dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, não for a vossa missão sublime. Que a vossa mãe nos proteja, que a nossa mãe nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço a todos vocês novamente e que a paz esteja no coração de todos nós e de todas as nossas famílias. Dia 19, estamos aí de volta. Muito obrigado. Uma boa semana para todos. Fiquem todos com Deus. Para todos.